Você já viu um jovem desafiar um tribunal inteiro com apenas um olhar? E o mais chocante, conseguir virar o jogo com uma única frase? O que aconteceu naquele dia deixou todos em silêncio, e até hoje ninguém consegue esquecer o que ele fez. Mas, me diz, o que você faria se estivesse diante de um juiz que já te condenou antes mesmo de te ouvir? E se todos à sua volta esperassem que você falhasse? A maioria de nós abaixaria a cabeça e aceitaria o destino, não é? Mas nem todo mundo está disposto a ser mais um na multidão. A sala estava cheia, o tipo de lugar onde o ar parece mais pesado do que deveria. Uns estavam ali esperando a vez de serem julgados, outros só tinham ido para ver o circo pegar fogo. Todo mundo queria presenciar mais um capítulo das fofocas que correriam soltas pela cidade na manhã seguinte. Atrás da mesa robusta, o juiz Ernesto Calheiro ajeitou os óculos no rosto, encarando o jovem que estava à sua frente, como quem já tinha visto aquele filme 1000 vezes. O nome dele? Tomás Aguilar. 19 anos, parado ali com as mãos enfiadas nos bolsos do paletó surrado, como se não devesse nada a ninguém. As correntes que pendiam do cinto tilintavam discretamente cada vez que ele se movia, e sua expressão, serena, quase desafiadora. Aquilo incomodava o juiz. "Você tem ideia de onde está, rapaz?" perguntou Calheiro, com aquele tom de quem carrega o peso da cidade nas costas e já perdeu a paciência faz tempo. Tomás não se mexeu, não desviou o olhar, não ficou desconfortável como qualquer outro jovem ficaria com toda aquela gente esperando para ver sua queda. Em vez disso, inclinou levemente a cabeça, como quem observa um adversário antes de dar o primeiro golpe. "Tenho sim, senhor", respondeu calmo, sem pressa, sem medo. Só que isso pareceu irritar ainda mais o juiz. Ele bateu a mão com força. Na mesa, o som seco ecoando pela sala. "É mesmo? Porque daqui parece que você acha que isso aqui é um jogo. Vem aqui vestido desse jeito, com essa cara de quem não se importa, e ainda me encara como se não estivesse prestes a se dar mal." Calheiro respirou fundo, tentando manter a autoridade. "Deixe-me lembrar. Você está sendo acusado de desacato ao tribunal. Isso é coisa séria, garoto, mas duvido que você saiba o que isso significa. E foi aí que aconteceu." As primeiras risadas começaram a surgir no fundo da sala. Mãos cobrindo bocas, olhares trocados, cochichos mal disfarçados. Para eles, aquilo era puro entretenimento. Um adolescente levado à fogueira por um juiz que, com certeza, já tinha feito o mesmo com muitos outros. Mas Tomás? Ele continuou imóvel, como se aquelas risadas não fossem nada, como se estivesse esperando o momento certo para mostrar que dessa vez não seria como antes. Tomás não desviou o olhar, não piscou, e enquanto as risadas ainda ecoavam baixas pela sala, ele respondeu, com uma calma que ninguém esperava. Sua voz foi firme, alta o suficiente para cortar o burburinho que começava a crescer de novo. "Desacato ao tribunal", disse como quem apenas repetia uma lição aprendida. "Definido sob o código C00401 de 18 como um comportamento que obstrui a administração da justiça, desrespeita a autoridade judicial ou desobedece voluntariamente uma ordem do DUS. Tribunal, pena máxima, 6 meses de prisão e multa. Em processos civis, a punição fica a critério do juiz." O silêncio foi imediato. Um silêncio pesado, que parecia empurrar as paredes da sala. Até Ernesto Calheiro recuou levemente na cadeira, surpreso. A expressão dele mudou por um instante, antes de voltar ao rosto duro de sempre, como se puxasse uma máscara de volta. "Vejo que você anda fazendo umas pesquisas na internet", respondeu o juiz com um sorriso frio, quase debochado. Parabéns." Algumas risadas nervosas se espalharam, mas Tomás continuou firme, não sorriu. Mas também não pareceu intimidado. Havia algo nos olhos dele que não era arrogância, era confiança. "Não, senhor",
Eu conheço a lei, disse. O tom simples, direto, quase fez a sala prender a respiração. Como alguém tão jovem podia falar assim? O juiz o encarou, um músculo pulando na mandíbula. Ah, conhece a lei? Calero se recostou na cadeira, cruzando os braços, a voz carregada de desprezo. O que foi? Assistiu uns episódios de tribunal na TV e agora pensa que é um advogado? O público riu mais alto dessa vez. Até o segurança no canto soltou um leve suspiro pelo nariz, quase um riso contido. Mas Tomás ficou ali, impassível. Não olhou para o chão. Não se encolheu como todos esperavam. Esperou o burburinho diminuir. Então, quando o silêncio voltou a dominar o espaço, respondeu com uma serenidade que pegou todos de surpresa. Eu conheço a lei porque estudei, falou, sem levantar a voz, sem desafiar. Apenas afirmou como uma verdade que não precisava de defesa. Por um breve momento, o juiz pareceu perdido. Mexeu-se na cadeira, ajustou os óculos com um movimento automático. Estudou? Repetiu, arqueando uma sobrancelha. Me diga uma coisa, rapaz. Se você sabe tanto, por que está aqui diante de mim, acusado de desacato, em vez de sentado ali, apontou com o queixo para a mesa dos advogados, com os verdadeiros profissionais? Mais algumas risadas ecoaram pela sala, gente trocando olhares, se perguntando o que aquele garoto responderia. Tomás respirou fundo, devagar. Porque eu estava defendendo alguém que não podia se defender, disse, com um tom tão simples que o juiz nem conseguiu disfarçar o incômodo. Calero sorriu, mas foi um sorriso amargo. Ah, então agora é um herói? Provocou. O que você fez de tão incrível, hein? Tomás apertou as mãos nos bolsos, firme, mas sem perder a calma. Eu apontei que o defensor público havia deixado de apresentar uma moção essencial. Uma moção que poderia ter mudado completamente o rumo do julgamento. A sala se mexeu. Pessoas sentadas se ajeitaram. Sussurros começaram a se espalhar como um fio de pólvora aceso. O juiz, no entanto, continuava com o olhar duro. Então você, um garoto da rua, acha que sabe mais que um advogado formado? Insistiu Calero, o tom cada vez mais carregado de veneno. Tomás respirou mais uma vez com cuidado. Cada palavra dele era pesada, pensada. Eu acho, respondeu, olhando direto nos olhos do juiz, que um defensor público com 40 casos nas costas, sem tempo nem para respirar, não consegue lutar como deveria por todos os clientes que representa. Dessa vez o silêncio foi diferente. Ninguém mais riu, nenhum cochicho, nenhum olhar cúmplice. O juiz se recostou na cadeira, cruzou os braços, com um olhar cético, mas sem a mesma força de antes. Então essa é sua justificativa? Murmurou, lento. Você, com 19 anos, sem um diploma, percebeu algo que um profissional não percebeu? Tomás soltou o ar devagar, como se carregasse o peso de todos os olhos que agora o observavam com atenção, esperando cada palavra. Sim, respondeu, com firmeza. O som daquela única palavra ficou no ar por alguns segundos, pesado, difícil de ignorar. E pela primeira vez, desde que Tomás entrou ali, a sala começou a ver que talvez ele não fosse o tolo que todos imaginavam. Então vá em frente, gênio, disse Calero, abrindo a mão num gesto irônico. Nos impressione. Qual moção exatamente você acha que foi esquecida? Tomás mudou o peso de um pé para o outro, ainda com as mãos nos bolsos, mas agora com um brilho diferente no olhar. Aquele era o momento que ele parecia esperar desde o início. Uma moção para suprimir as evidências com base na violação da 4ª emenda. Respondeu com a voz firme, mas controlada. O burburinho da sala sumiu de uma vez. Todos atentos. A busca que resultou na prisão do acusado foi ilegal. Os policiais não tinham mandado, não havia causa provável e nenhuma exceção se aplicava. A prova encontrada no carro deveria ter sido considerada inadmissível desde o princípio.
Houve um movimento coletivo na sala, como se todos tivessem esquecido por um momento como respirar. Até o defensor público, sentado a poucos metros, endireitou o corpo, o olhar tenso, como se tivesse levado um tapa invisível. O juiz Calero estreitou os olhos. "E você espera que eu acredite que descobriu isso sozinho?" perguntou com um sorriso seco, cheio de sarcasmo. "O quê? Leu sobre a quarta emenda num blog e resolveu brincar de advogado?" Tomás soltou um leve suspiro pelo nariz. Algo que, por um segundo, quase foi um sorriso. "Não, senhor", respondeu sem desviar o olhar. "Eu li jurisprudência." Calero ergueu uma sobrancelha, e antes que pudesse retrucar, Tomás continuou firme. "Map v. Ohio, 367 US, 643, de 1961. A Suprema Corte determinou que provas obtidas em violação à quarta emenda não podem ser usadas em tribunais estaduais. E Arizona v. Gant, 556 US, 332, de 2009. A decisão afirma que a busca de um veículo sem mandado só é permitida se o réu ainda estiver próximo ao carro ou se houver motivo específico para acreditar que há provas relacionadas ao crime dentro dele. A sala começou a se mexer inquieta. O sussurro que antes era de deboche, agora era de surpresa. "Nada disso foi observado nesse caso", finalizou Tomás, sua voz soando clara. Calero ficou em silêncio por alguns segundos, encarando o jovem à sua frente. As pessoas na sala pareciam segurar o ar, esperando o próximo movimento. "Então você acha que o defensor público deveria ter solicitado essa moção de supressão?" perguntou o juiz, a voz agora sem o mesmo tom arrogante. "Sim, senhor. Se tivessem feito isso, toda a evidência teria sido descartada, sem prova, sem caso. Mas em vez disso, o réu foi forçado a aceitar um acordo que vai arruinar a vida dele." Do fundo da sala, alguém sussurrou: "Meu Deus!" Até o repórter do tribunal, que antes rabiscava sem parar, havia parado, olhando fixamente para Tomás. Calero ajeitou-se na cadeira, o maxilar tenso. Pela primeira vez, ele parecia não ter a resposta pronta na ponta da língua. "Certo, garoto", disse com a voz mais contida. "Você deixou sua marca. Mas isso aqui não é uma sala de aula de direito. Você foi retirado daqui por perturbar a audiência, não por citar a Constituição." Tomás inclinou levemente a cabeça, com respeito, mas sem recuar. "Com todo o respeito meritíssimo, o que é mais perturbador? Levantar a voz para corrigir uma injustiça ou deixar que ela aconteça diante de todos?" A sala ficou em silêncio, como se ninguém mais ousasse sequer respirar. Calero esfregou a mão no rosto, claramente incomodado, e Tomás, calmo, apenas esperava sem apressar o momento. O juiz, acostumado a dominar cada palavra e cada olhar naquela sala, agora via o controle escapar como areia entre os dedos. Ele inspirou fundo, tentando manter a postura. "Tudo bem, você é claramente bem informado", disse, passando a mão pela mesa. "Mas conhecer jurisprudência não te transforma em advogado. Uma coisa é saber o que diz a lei, outra bem diferente é trabalhar com ela. Você não é um advogado, você é um..." Ele parou, a frase morrendo no ar. Pela primeira vez, parecia não saber como rotular Tomás. Um menino. Não. Rapazes não discutem precedentes jurídicos com a confiança de um veterano. Um adulto? Não cabia. Tomás continuava ali, sereno, como se tivesse todo o tempo do mundo. Calero pigarreou, tentando recompor o tom. "Mas me diga", começou, descruzando as pernas e se apoiando na mesa. "Se você sabe tanto, por que o advogado do caso não percebeu isso?" Tomás respondeu sem hesitar, os olhos fixos no juiz. "Porque eles estão sobrecarregados." O juiz franziu o senho. "Como assim?" Tomás tirou as mãos dos bolsos e gesticulou suavemente, sem exagero. "Defensores públicos têm pilhas de processos. Juízes têm agendas lotadas.
O sistema não foi feito para questionar, mas para resolver rápido. Não querem justiça, querem fechar o caso. Quando você coloca pressa antes de fazer o certo, os erros se acumulam. Por um instante, Calero olhou ao redor, como se buscasse apoio na sala, mas encontrou apenas rostos atentos, muitos deles agora, com expressão séria. Então você acredita que faria melhor? Perguntou o juiz, a voz mais baixa, quase como um desafio pessoal. Tomás respirou fundo, o olhar firme. Acho que pelo menos hoje eu já fiz. As palavras cortaram o silêncio da sala como uma lâmina. As pessoas se mexeram, trocando olhares, surpresos. E ali, de pé, com as correntes do cinto balançando discretamente, Tomás Aguilar não parecia mais apenas um garoto enfrentando um sistema. Parecia o único naquela sala disposto a enfrentá-lo de verdade. Até o defensor público virou a cabeça com o rosto rígido, como se tivesse levado um golpe invisível. Ele sabia que Tomás estava certo. Todos sabiam, mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Ninguém queria admitir que um jovem de 19 anos, sem diploma, havia acabado de expor uma falha profunda no próprio sistema. Ernesto Calero ajustou os braços na mesa. Os olhos dele correram pelo defensor, depois pelo jornalista, que agora quase nem piscava, e voltaram a cravar em Tomás. As armas que o juiz costumava usar, sarcasmo, autoridade, tom superior, não estavam funcionando. Então, ele mudou, de tática. Calero se inclinou um pouco para a frente, entrelaçando as mãos como quem oferece uma trégua. Muito bem, disse com um tom mais neutro. Você fez seu ponto. Agora me diga, Tomás, qual é o seu objetivo final? Está tentando ser advogado? Tomás descruzou os braços, relaxando um pouco. Não por medo, mas porque ele sabia que aquele era o momento pelo qual esperava. Eu não preciso tentar, respondeu. Eu já sou um. Silêncio gelado caiu sobre a sala. Calero se endireitou na cadeira, os olhos estreitando. Como assim? Perguntou, a voz agora mais baixa, quase contida. Tomás deu um passo à frente, sem agressividade. Apenas o suficiente para que ninguém perdesse uma palavra. Significa que eu trabalho em casos reais há 2 anos. Significa que já redigi moções sob supervisão de advogados licenciados. Significa que eu passei mais tempo dentro de bibliotecas jurídicas do que muitos estudantes de direito. Significa que estou prestes a prestar o exame da ordem. Por um segundo, Calero não conseguiu esconder a surpresa. A expressão dele se desfez e Tomás percebeu. A sala sentiu a mudança. Agora ninguém ria. Não havia mais sorrisos ou cochichos. Apenas silêncio, puro e inteiro. Calero pressionou os dedos contra a madeira da mesa, os olhos atentos. E você quer que eu acredite nisso? Perguntou, a voz mais calma, quase cuidadosa. Eu não quero que o senhor acredite em nada, disse Tomás. Eu estou apenas dizendo a verdade. O juiz respirou fundo, virando o rosto por um instante, como se processasse o que estava ouvindo. Me tragam o arquivo dele, murmurou, sem tirar os olhos de Tomás. O oficial do tribunal se apressou para atender, mas Tomás não parou. Pode checar o que quiser, continuou. Não vai encontrar matrícula em faculdade de direito, porque eu nunca estive lá. Mas isso não quer dizer que eu não tenha aprendido. Calero o observava em silêncio, os olhos apertados como quem tentava ler nas entrelinhas. E como você conseguiu tudo isso? Perguntou o juiz. Um dia acordou e decidiu memorizar o Código Penal? Tomás soltou um leve sorriso. Sem humor, eu não acordei um dia. Eu acordo todos os dias, respondeu. Por um instante, o silêncio se manteve, até que Tomás respirou fundo e começou a falar do que ninguém ali esperava ouvir. Minha mãe trabalha em 2 empregos. Quase não a vejo. Meu irmão mais velho era quem deveria cuidar de mim, mas acabou se metendo com gente errada. Foi preso.
Tomás fez uma breve pausa, a voz firme, mas carregada de algo mais profundo. Deram a ele um acordo, disseram que era o melhor que ele podia conseguir. Ele aceitou. Carregou esse erro para o resto da vida. Algumas pessoas trocaram olhares desconfortáveis. No começo, eu não entendia. Achei que o sistema fosse justo. Achei que o juiz, o advogado, todos eles quisessem o melhor. Mas eu aprendi. Rápido. Calheiro. Não disse nada. Apenas o observava, imóvel. Meu irmão nunca mais foi o mesmo. E eu odiei isso. Odiei saber que se alguém tivesse lutado por ele como deveria, a vida dele podia ter sido diferente. Tomás respirou devagar, olhando para o chão por um segundo antes de erguer o olhar novamente. Então comecei a estudar. Li livros antigos, casos, tudo o que encontrei. No começo era só para entender o que fizeram com ele. Mas depois percebi que não era só com ele, era com muita gente. Calheiro tamborilou os dedos na mesa, mas dessa vez não parecia apressado. Pensava, quer dizer que fez tudo sozinho? Perguntou, sem sarcasmo. Tomás hesitou por um instante e então balançou a cabeça. Não, tive um mentor. A sala inteira pareceu prender o fôlego. Quem? Perguntou Calheiro. A voz mais baixa, quase um sussurro. Antes que Tomás pudesse responder, uma voz vinda do fundo da sala se fez ouvir. Todos viraram as cabeças, tentando ver quem era. Elliot Graves caminhava pelo corredor. O terno, impecável e o olhar firme. O famoso advogado de direitos civis avançou, cortando a tensão da sala como uma lâmina. Um burburinho correu entre os presentes. Até Calheiro, por um momento, pareceu perder o controle da situação. Graves subiu até a frente e parou ao lado de Tomás, pousando uma mão firme em seu ombro. É verdade, disse ele, encarando Calheiro com um olhar sério. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente. Um silêncio de impacto. Eu conheci Tomás quando ele tinha 16 anos, começou Graves, com a voz firme, olhando para Calheiro, mas falando para todos. Ele me fez uma pergunta jurídica, e quando eu respondi, ele voltou no dia seguinte, com mais perguntas seguidas, mais difíceis do que as que já ouvi de estudantes de direito. Graves fez uma pausa, passando a mão pelo queixo, como se relembrasse cada detalhe. Foi ali que eu percebi que ele não era um jovem comum. Tomás olhava para o chão, um leve sinal de desconforto, como quem não queria a atenção toda para si. Eu o levei comigo, continuou Graves. Ensinei como pesquisar, como escrever moções, o deixei sentar em casos reais. E sabe o que ele fez? Graves voltou o olhar para Calheiro. Em menos de meia hora, pegou erros que nem eu tinha visto. O burburinho se espalhou com força pelos bancos. Pessoas se inclinavam para ouvir melhor, sussurrando umas com as outras. Calheiro respirou fundo, a expressão séria, olhando de Graves para Tomás, como se estivesse enxergando ambos pela primeira vez. Você realmente pretende prestar o exame da ordem? Perguntou mais baixo agora, sem o tom ríspido de antes. Tomás levantou o olhar e com calma respondeu, próximo ano. Calheiro soltou o ar devagar, sem tirar os olhos dele. O juiz entendeu naquele momento que o jovem à sua frente não era um garoto insolente. Era alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. As pessoas começaram a trocar olhares diferentes. Uns ainda incrédulos, outros pela primeira vez com respeito. Calheiro ajeitou as mangas como se estivesse buscando alguma posição de autoridade que lhe restava. Você já deixou claro que é inteligente, que estudou, que sabe se movimentar dentro de uma sala de audiência. Começou o juiz, a voz agora mais controlada. Tomás permaneceu em silêncio ouvindo. Mas o que não ficou claro para mim, continuou Calheiro, tentando se firmar, é o que te dá o direito de interromper um processo judicial. A lei não é um jogo, rapaz. Saber as regras não te dá o direito de quebrá-las quando achar conveniente. Tomás ergueu o olhar firme. Eu não quebrei. Eu defendi a lei.
O público reagiu com um murmúrio mais forte, e Calero precisou se recompor, ajeitando os papéis à sua frente. "É isso que você diz para si mesmo?" perguntou, tentando soar duro. "É o que eu digo para quem não tem mais ninguém lutando por eles", respondeu Tomás, sem hesitar. A resposta caiu pesada, e o juiz percebeu. O peso daquilo preencheu a sala, e o silêncio que veio depois não foi leve. Até o defensor público, que antes se escondia no banco, agora parecia afetado. Calero tamborilou os dedos na mesa, o olhar perdido por um momento. Não era o lugar onde ele esperava estar quando aquele dia começou. "Vamos supor", disse o juiz devagar, "que eu acredite em tudo o que você contou, que você é sério, que não está aqui só para se mostrar." Ele parou por um instante, o olhar fixo em Tomás. "Isso ainda não muda o fato de que você foi acusado de desacato. A lei vale para todos, até para quem acha que sabe mais." O público sussurrou ansioso. Tomás não se moveu. "Então aplique a lei de forma justa", disse ele com a voz firme. Calero ergueu os olhos, surpreso. "Como assim?" "E vai me acusar de desacato", continuou Tomás com calma. "Então acuse também cada advogado que ignora os direitos dos clientes, cada promotor que esconde provas, cada juiz que acelera casos sem revisá-los." O silêncio que tomou a sala agora parecia mais sólido. Tomás deu um passo à frente, sem agressividade, mas com firmeza. "Quer que eu respeite este tribunal?" perguntou, olhando direto nos olhos do juiz. "Mostre-me que ele merece respeito." Ninguém ousou falar, nem o oficial ao lado de Calero. O juiz levou alguns segundos antes de responder, como se estivesse tentando recuperar o fôlego. "Você está andando numa linha fina, rapaz", murmurou Calero. Tomás respirou fundo, firme. "Eu sei." Calero ficou em silêncio, os dedos tamborilando devagar na mesa, o olhar agora perdido por um instante em Elliot Graves, ainda parado ao lado de Tomás. Graves não dizia nada, nem precisava. Sua presença ali dizia tudo. O juiz respirou fundo outra vez, antes de voltar a se sentar, o olhar fixo no jovem que o havia desafiado. "Tomás Aguilar", começou Calero, a voz mais firme, mas sem o tom autoritário de antes. "Você foi acusado de desacato por interromper o tribunal." Tomás ficou parado, esperando. Calero olhou de novo para a sala antes de continuar. "Acusação retirada." Houve um burburinho, seguido por reações em voz alta. Pessoas se levantaram, algumas aplaudindo, outras apenas chocadas com o que acabavam de testemunhar. O oficial ao lado de Calero olhou, surpreso, mas o juiz não terminou. "No entanto", disse ele firme, "recomendo que encontre uma forma de colocar esse talento dentro do sistema." Tomás ficou em silêncio por um instante, depois apenas assentiu. Calero bateu o martelo. Audiência encerrada. A sala explodiu. Aplausos, risadas nervosas, vozes se sobrepondo. Mas Tomás permaneceu no mesmo lugar, até sentir a mão de Graves em seu ombro. "Você sabia que isso ia acontecer, não sabia?" perguntou Tomás em voz baixa. Graves sorriu, com aquele olhar tranquilo de quem sabia o que fazia. "Eu sabia que você faria eles ouvirem." Tomás respirou fundo, observando as pessoas que agora se aproximavam para falar com ele, para ouvir, para aprender. Gente que pouco antes o tratava como um garoto insolente. Calero permaneceu sentado por alguns minutos, observando tudo, até que, com um suspiro longo, levantou e foi embora. Tomás olhou para Graves. "E agora?" perguntou. Graves sorriu. De leve. "Agora? Agora você mostrou que sabe o que está fazendo." Tomás ajeitou o paletó velho que usava, a corrente do cinto balançando discretamente, e caminhou em direção às pessoas que agora o viam de um jeito diferente. Ele sabia que ainda teria muitas batalhas pela frente. Mas naquele dia, ele mostrou que mesmo sem o título, já era mais do que muitos advogados.
Se você também acredita que mais pessoas como Tomás precisam ser ouvidas e que histórias assim merecem ganhar o mundo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Quem sabe a próxima reviravolta que vamos contar seja a que vai te inspirar a lutar por justiça.